Bom dia, estamos ao vivo. Hoje vamos falar sobre numeração predial, tudo o que você precisa saber, o que isso interfere na nossa vida profissional. Dá 2 minutinhos aqui como de praxe e aí a gente já começa com conteúdo bacana para vocês. Legal, só dando uns 2 minutinhos aqui, acabei de entrar aqui, entrei em cima da hora, 10h20, sempre procuro iniciar pontualmente, mas faz parte, né, gente? Vamos lá aqui trazer bastante conteúdo. Acho que o material está bem tranquilo hoje para a gente falar, mas é de muita importância para a nossa atividade profissional, né? Tá? Virar aqui quando der 10h21 no meu computador, eu já mando bala. Só por curiosidade, se vocês puderem falar aí de onde vocês são, eu fico bem feliz, porque o canal tá alcançando aí, né, um público crescente, graças a Deus. E agora também vou começar a fazer um impulsionamento, ver se a gente consegue chegar um pouco mais longe, né, com o nosso conteúdo. E enfim. Bom, pessoal, acabou de virar aqui. Vamos dar início ao nosso conteúdo, tá? A gente vai falar tudo sobre a numeração predial, tá? O que ela impacta no nosso trabalho e por que como ela é feita, por quem que ela é feita, para que isso serve, tá? Enfim, acho que vai ser um conteúdo bem bacana aqui pra gente abordar hoje, tá? O que acontece? Quando eu falo que isso é importante, não é somente para nossa atividade profissional, mas principalmente para a pessoa que vai habitar depois lá naquele imóvel, tá? Porque ela vai querer no mínimo receber uma compra lá no imóvel, né? Ela vai querer, sei lá, numa emergência, chamando uma ambulância. Cara, até para pizza não chegar fria, é importante você ter uma numeração. Agora sim, essa parte de sacanagem à parte aí de pizza e tal, é importante para a nossa atividade profissional, porque a gente vai precisar desse documento para solicitar uma ligação junto às concessionárias de água, de luz. Isso daí a gente vai precisar ter essas ligações até mesmo para dar início na obra, né? Tá? E esse pedido ele pode ser feito geralmente, são 2 formas que aí você realmente tem que ficar de olho como que funciona na sua prefeitura, tá? Aqui em São Roque, quando eu entro com algum pedido de aprovação de projeto, quando o fiscal ele vai lá no imóvel, ele já vai fazer essa numeração, tá? E aí a gente vai falar aqui dos critérios que ele usa para colocar o número no imóvel, né? Tá? Agora, tem outras prefeituras que não adianta você só entrar com um pedido de aprovação de projeto. Você realmente tem que fazer um outro pedido à parte, tá? Para você poder, para a prefeitura tirar essa numeração. Inclusive, tem prefeitura que vai emitir um comunicado falando tem que entrar com um pedido de numeração no imóvel para que seja aprovado esse projeto, tá? O que acontece? Para que ela organize essa numeração, existe sim um critério, tá? Como eu falei, normalmente o fiscal que ele vai fazer essa numeração tá com pedido de aprovação do projeto, né? E por que a prefeitura vincula essa aprovação do projeto? Porque ela fala que quer inibir construções irregulares, né? Então, cara, que se ele não tem uma aprovação, ele não vai ter essa carta. Se ele não tem a carta, ele, em teoria, não conseguiria ligar água, não conseguiria ligar luz, né? Meu ponto de vista, né? Eu acho que não adianta muito porque, poxa, a gente tem mais de 50% dos imóveis no Brasil irregulares, tá? Outra coisa, para eu fazer um próprio abrigo de água, para eu ter uma ligação de água de fato, eu já vou precisar de água. E essa água eu vou pegar emprestado de um vizinho, eu vou ter que trazer de algum lugar de fora. Ou seja, essa alegação que é para inibir uma construção irregular, eu acho que, meu ponto de vista, é um pouco furado, porque dificulta? Sim. Resolve? Não, né? Tá? Bom, tanto que eu falei, tem um monte de imóvel realmente irregular, tá? Já aconteceu, é até legal falar isso, porque quando a prefeitura vincula a numeração com a construção, eu já tive um caso de um cliente que veio me pedindo para ter uma numeração, porque ele comprou um terreno, ele queria fazer uma estufa ali, uma plantação, tá? E aí ele queria ter ligação de água.
E aí eu falei assim, olha, normalmente a ligação de água ela sai, né, com esse critério de aprovação e tal. Vamos ver, questionei a prefeitura ficou naquelas, entra com pedido para ver pelo jurídico e tal. Não julgando se é certo ou errado, que na verdade a gente nunca orienta a pessoa a fazer errado, no final das contas até sair um parecer do jurídico e tal sobre a aprovação, o cara foi lá e fez. Não sei como ele resolveu, se foi com gato, se ele deu um jeito, mas ele tem lá a plantação e acabou optando por não mexer com prefeitura. Infelizmente, às vezes a burocracia acaba atrapalhando um pouco, né? Tá? Então, às vezes a gente tem que saber lidar com a burocracia para poder ver o que permite, o que não permite, enfim. Né? Vamos seguir aqui para a gente avançar aqui com o material, tá? Então, assim, gente, vale a pena conferir, né? Você entrou com um projeto de construção, então a gente sabe que vai ser necessário pedir a numeração para você ter as ligações de água, de luz, enfim. Se você vai fazer um projeto de regularização, a casa já está lá pronta, se o imóvel é irregular, dificilmente ele já vai ter uma numeração oficial. Pode até ser que o cara, ele foi lá e colocou na frente da casa dele um número qualquer. Normalmente o pessoal usa o número do lote, né, lote quadra, e aí coloca lá na frente do imóvel. Só que fica todo embaralhada a numeração, né, começa a atrapalhar, porque começa a ter número repetido, né, e de fato não é uma numeração oficial. Então, se correto entrou com um projeto de regularização, verifica se tem já essa numeração feita. Se não tiver, entra com pedido à parte ou no seu processo de regularização. O fiscal, se não verificar que não tem, ele vai dar, lembrando que varia de prefeitura para prefeitura, tá? Bom, eu estou com um caso aqui até recente recente não, está em andamento aqui no escritório, né, que a pessoa ela já tinha uma planta aprovada anteriormente. E tem muito a ver com aquele post que eu já fiz, falando cuidado com pré-julgamento. Por quê? Falei, já tem projeto aprovado, já tem numeração. E esse pedido travou lá na prefeitura, eu fui lá para verificar e só travou porque eles me pediram uma numeração oficial. Aí eu falei, mas já tem projeto aprovado, já era para ter dado. Agora, não sei se porventura a prefeitura comeu alguma bola, alguma situação ali atípica que aconteceu, mas o fato eles estão pedindo agora que seja feita essa numeração. Ainda bem que é coisa fácil de se resolver, tá? Porque normalmente você entra com um pedido de protocolo e essa numeração já sai, tá? Bom, o que acontece? Eu queria mostrar para vocês aqui como que é feito um critério de numeração quando o fiscal ele vai lá no imóvel para dar, tá? Eu fiz um esqueminha aqui no Canva para mostrar aqui para vocês, tá? Normalmente, né, existe sim uma sequência lógica para numeração, tá? Vamos ver aqui se deu para entender. Ficou um pouquinho bagunçadinho aqui, mas ficou bacana, eu achei, tá? Como que eles fazem? O critério da numeração é o seguinte: a cidade ela tende a expandir para fora, para os cantos. Né? Então, normalmente, a gente tem como referência o centro, né? A matriz, a praça central da cidade. Às vezes ela vai estipular algum outro ponto de referência que tem ali, uma estação ferroviária que foi o início da cidade. Normalmente vai ter esse marco zero. Tá? Então, sempre a numeração ela é realizada para a parte mais perto, para a parte mais longe, como referência o centro. Por que isso? Tem uma razão lógica. A cidade ela tende a crescer para fora. Então a numeração ela vai sempre estendendo daqui para cá e não vai acontecer da gente ter uma numeração negativa. Tá? É lógico. Tá? Outra coisa também que é importante falar. Normalmente, tá? As prefeituras adotam esse critério. Referência, centro da cidade. Lado direito, lado par, lado esquerdo, lado ímpar. Tá? Dessa outra rua aqui, essa parte é mais perto da cidade do que essa. Então começa por aqui, ó. Lado par, lado ímpar. Par e ímpar. Tá? Sempre à direita é lado par, lado esquerdo, lado ímpar. Tá? O que acontece?
Outra coisa, mas e a numeração de fato, como que ela é realizada, né? Qual que é o número que o fiscal vai dar? Ele vai adotar do início da rua para fora e ele vai contar pela metragem da rua, tá? Então, se um lote ele tem 10 metros de frente, muitas vezes você vê que é comum a numeração passar de 10 em 10, né? Então, você começa com 9, 19, 29, 39 e tal. Tem prefeitura que ela fala que é da altura do portão. Então, se o portão aqui está no início, né, a garagem, vamos falar assim, o acesso social está no início, capaz que ele vai receber um número baixo, número 1, né, no caso aqui do lado esquerdo, número 1 ou 3. Se ele já está aqui nessa outra ponta, capaz que ele vai receber um 9 ou 7. Tá? E aí essa numeração, de fato, ela vai crescendo de acordo com a metragem da rua. Legal, o que acontece? De novo, só voltando aqui para o caso, casa, lote, tá? Normalmente o lote ele fala que aqui eu tenho a quadra A, esse daqui é meu lote 2 da quadra A, por exemplo, tá? E aí, o problema que eu tinha comentado com vocês. O que acontece? Esse cara aqui ele vai fazer uma construção irregular e ele pega o número do lote e coloca como número 2. Aí vem 1, 2, né? E 1, 2. E aí, poxa, lado par deveria ser do lado direito. Então, isso daqui realmente começa a dar bastante confusão e é uma situação bem comum que a gente encontra, tá? É muito fácil de ver. Você vai numa rua e você vê que tem número par, ímpar aqui do mesmo lado, você pode saber que ali possivelmente existe algum imóvel irregular. Legal? Outra informação relevante que eu passo para vocês. E no caso de Então tá, desculpa, para concluir aqui. No caso desse lote aqui, ele não tem numeração. Ele vai continuar sendo identificado com lote 2 quadra A, né? Do mesmo jeito que esse daqui é lote 1 quadra A, número 7. Tá? Esse daqui que é uma coisa, é um número e quadra. Eu vou mostrar para vocês uma carta de numeração. Outra coisa é lote e quadra e sem o número, porque não existe ainda pedido de construção feita. Tá bom? Vamos lá, então, como que funciona no caso de prédio, tá? O prédio, ele funciona o seguinte, o prédio ele está dentro de um único lote, tá? Então, o que acontece? A gente vai pedir uma numeração para construção, então eu tenho aqui que esse prédio ele fica na Avenida Brasil, o número 256. E aí eu vou ter 256 apartamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, e essa separação ela é feita depois na instituição de condomínio. Não é feita por uma numeração da rua, tá? Isso daqui, gente, é uma coisa que eu vejo que tem bastante gente que tem dúvida, né? Inclusive a arquiteta que trabalha comigo, ela estava conversando porque era dúvida de uma amiga nossa de Sorocaba que ela não sabia como que funcionava essa questão da numeração, tá? Aqui nesse exemplo, Igor, mas a minha rua é paralela ao centro. Como que eu vou fazer para dar numeração? Simples, a gente vai ver qual lado da rua, qual ponta da rua é a ponta mais perto desse ponto de referência para, a partir dela, se começar a numeração. Tá? Faz sentido para vocês? Comenta aí. Tá? Outra coisa, quando eu falo para vocês assim, normalmente a numeração é feita desse jeito, sempre tem a exceção, né? Se você pode complicar, para que facilitar? Tem muita gente que tem esse pensamento. Então, né, o que acontece? Até eu peguei um exemplo da cidade de Bauru, que a numeração ela é diferente. Até pedi uma ajuda para um amigo meu de lá, Chaeb, um beijão para você, está aí assistindo, e ele até fez um filminho me mostrando como que funciona, porque lá a numeração ela é feita o seguinte, eu tenho dois números, tenho o número 11, um hífen e depois uma outra numeração, 11 hífen 22, 11-22. E aí o que se refere? O primeiro bloco de números, chamando assim, ela é referente à quadra, tá? E o segundo número ela é referente ao imóvel. Então ele vai partir do seguinte, a quadra 1, essa daqui que está mais perto da cidade, essa daqui seria a quadra 2. E a numeração ela vai pulando de quadra para quadra na mesma rua. Então quando eu começo no centro, é até meio lógico da gente pensar que eu vou ter 1, 2, 3 e ficaria até mais fácil de encontrar. Na prática, tem muita gente que reclama, fala que isso daqui é uma bagunça danada e até mesmo dá muito problema com GPS, tá?
Infelizmente, é uma situação que independe da gente profissional para isso, já que cabe à prefeitura. Sim, tá? Bom, eu queria mostrar para vocês aqui algumas cartas, tá? Alguns documentos, só para vocês entenderem, tá? O que acontece? Esse daqui era um pedido de uma aprovação que eu fiz, tá? Esse daqui era na cidade de Vargem Grande. E normalmente esse pedido a gente faz o pagamento de uma taxa. Na verdade, essa daqui era antiga, de 2017, paguei R$27 lá na época. E Vargem Grande é um caso que a gente precisa entrar com um pedido à parte, tá? Em São Roque, quando eu entro com a aprovação, ele já vai me cobrar todas as taxas e a numeração ela já sai também automaticamente no pedido, mas existe sim uma taxa que a gente paga para que seja realizada essa numeração oficial, tá? Outra coisa, só mostrar aqui para vocês também, né? O fiscal, quando ele vai lá no imóvel, isso daqui era um processo meu aqui da cidade de São Roque, tá? Por acaso é um prédio, tá? Ali são 14 apartamentos que a gente fez. E o que acontece? Essa ficha eu peguei na prefeitura, a pasta da aprovação, pedi a vista do processo e eu tirei uma foto, né? Então essa daqui é a ficha de quando o fiscal foi lá no imóvel para verificar se estava tudo de acordo. E aí, olha que legal, ele colocou aqui, ó, Rua dos Incorporadores, número 100. Ele colocou a mão, porque foi naquele ato que ele foi lá no lote, que ele, né, viu lá que era Rua dos Incorporadores, mediu lá, falou, aqui está próximo ao número 100 metros, vamos do lado direito da rua, vamos colocar como número 100, tá? Mesmo que a rua, ela seja contramão, tá, gente? Então, sempre o ponto de referência geralmente é como um ponto central, uma referência única da cidade, tá? Porque imagina, você tem uma rua que vai, outra rua que volta, começa a realmente virar bagunça. E depois eu tenho aqui, ó, quem que deu essa numeração? Foi o fiscal, tá? Lá em 2018, outubro de 2018, quando ele foi ver a obra. Feito isso daqui, é feita a aprovação do projeto, com o projeto aprovado e somente com o projeto aprovado, a prefeitura ela vai então me emitir. Não era desse mesmo caso, mas também isso daqui é uma outra numeração de São Roque. E ela vai sair no seguinte formato. Comunico que o imóvel de fulano, né, no caso aqui da Yamara, recebeu, né, da divisão o número 10 da quadra D. No caso aqui era um lote de esquina, fazia C e D, né, que era a rua, não tinha nome de rua ainda, era a nomenclatura dada pelo loteamento, e depois a gente fala um pouco dessa questão de denominação de rua também, tá? Mas aqui já saiu a carta dando como número 10. E olha que legal, ele fala aqui pra gente que essa carta pode ser utilizada para Sabesp, CPFL, Telefônica, outros, tá? Telefônica, na verdade, a gente sabe que, pelo menos aqui na nossa região, eles não pedem, mas Sabesp e CPFL pede sim, tá? Deixa eu mostrar só, eu sempre gosto de trazer mais exemplos, porque esse documento não tem uma cara única, ele vai variar de cidade para cidade. Então, aquele pedido que eu mostrei para vocês, a taxa de pedido de numeração em Vargem Grande, ele saiu esse número aqui, tá? E aí ele falou o seguinte, ó, que o imóvel do Acácio, no endereço tal, recebeu o número 663, que está marcado aqui, tá? E nesse caso aqui, assistente de serviços, que realmente alguém da prefeitura que fez essa declaração, tá? Quem que dá a numeração não é obrigatoriamente ser a pessoa que vai assinar a carta, tá? A numeração é a oficial da prefeitura. No caso, eu mostrei daquele prédio, foi o fiscal e da numeração. Aqui, quem assina é o serviço de expediente, que é a menina que está lá no balcão de atendimento. Quando eu peço para ela, em São Roque eles já fazem na hora. Se tem um escrevente, tem alguém interno da prefeitura, pouco importa quem vai assinar, tá? O que importa é o conteúdo dessa numeração. Inclusive aqui, ó, também o terceiro caso da prefeitura de Meirim, que é onde ele fala do processo, lote da Daniele, no endereço tal, saiu com o número 7, tá bem grandão aqui para a gente ver, tá? E nesse caso aqui, quem assinou essa documentação já foi o próprio fiscal mesmo, que ele quem deu a numeração na época, tá? Só fala essa questão de assinatura por efeito de curiosidade, tá? Mas o que importa é que a gente tenha, sim, essa carta de numeração, tá? Deixa eu ver o que mais aqui legal para trazer para vocês. Em relação a prédio que eu tinha comentado, esse daqui são os apartamentos que eu fiz, tá?
Então nem tampei aqui os dados, eu sempre comento aqui de sigilo de informação de cliente, mas esse daqui a ABS é a minha empresa, então não tem problema eu abrir para vocês, tá? Aqui eu tinha feito um predinho pequeno, 4 apartamentos só, tá? E o que acontece? Aqui, ó, se a gente for ver, Rua José Guissardi 106. Essa matrícula refere-se aqui ao apartamento 1, tá? Apartamento 1, falei, é uma coisa que a gente vai fazer pela instituição de condomínio, mas a numeração, ela refere-se ao lote, né? Vamos falar assim, o imóvel 106 e depois aqui é uma divisão interna, tá, gente? Inclusive é legal, só voltar aqui para mim. É legal eu trazer para vocês que, como é uma divisão interna, pode acontecer de eu fazer um empreendimento e falar assim, Rua José Guissardi 106, e ao invés de eu colocar apartamento 1, 2, 3, eu posso colocar apartamento Bem-TV, apartamento Sabiá, apartamento Beija-Flor, tá? Porque é uma denominação interna que a gente vai dar em um outro momento dessa documentação. Então isso daí não é comum, mas é sim possível, tá? Só voltando aqui para mostrar para vocês, só para a gente conferir. Esse daqui era o apartamento 1 no José Guissardi 106. Apartamento 2, que já é um outro apartamento, mas o mesmo endereço, tá? Isso daí é muito comum, você vai ver, se você não mora em condomínio, certamente você tem algum parente, um amigo que mora, e é justamente assim, endereço tal, número tal, minha unidade é minha casa, casa 5, meu apartamento é o apartamento 5, enfim, tá? O que acontece, gente? Então, o critério da numeração, ele é essa daqui, tá? O que acontece? Quando o vizinho, ele coloca a mesma numeração que a sua. Por quê? Porque o imóvel dele é regular. O que você pode fazer? Né? O que você orienta a fazer ou então orienta o seu cliente? Tá? Porque isso daqui também é uma situação comum. Tá? Primeira coisa, eu sempre acho que vale a pena ir lá e conversar amigavelmente, porque já chegar com os 2 pés no peito, eu acho que ninguém ganha. Né? Vai lá e conversa, fala, olha, eu tenho eu fiz o pedido na prefeitura de uma aprovação, eu tenho aqui, saiu aqui para mim que minha obra é número 8, mas eu estou vendo aqui que já tem esse número 8, mas a minha numeração é uma numeração oficial, então eu queria conversar com você para, corrigir isso daí, porque senão vai começar a dar problema. Um dia você vai fazer um pedido aí, eu vou receber lá em casa, eu também vou fazer o pedido, vai chegar na sua casa, enfim. E aí a pessoa, na minha experiência, já aconteceu de pessoas aceitarem de boa, porque às vezes elas fazem até pela desinformação mesmo, tá? E vai lá e faz do jeito dela, e boa, e depois começa a dar esses conflitos. Vai lá e conversa. Não deu certo, pede para a prefeitura notificar. Tá? Por quê? Você fez o certo, você fez o pedido, você pagou pelo pedido. Né? E aí, você vai lá e pede para a prefeitura notificar. A prefeitura pode notificar, inclusive ela pode multar se tiver uma numeração irregular nesse imóvel, justamente para evitar esses conflitos, tá, gente? Outra coisa, não deu certo, o que acontece? Você pode pedir para a prefeitura também, para a prefeitura alterar a numeração da sua casa. Isso não é uma situação comum, mas já aconteceu, tá? Já aconteceu, inclusive tem até um caso aqui que foi engraçado, que tinha uma cliente, uma senhorinha, né, que a numeração da casa vinha toda em sequência. Era 19, 29, 39, 49, 59, o lote dela e 79. E aí o fiscal já tinha ido, foi aprovar, ela me chamou depois. Igor, pelo amor de Deus, manda a prefeitura dar outro número, porque esse que ficou aí no espaço eu não quero de jeito nenhum e tal. Né? Claro, a gente morreu de rir, mas eu fiz realmente o pedido para a prefeitura porque ela fez o pedido. Então, a prefeitura mudou, tá? Existe essa condição da prefeitura mudar a numeração da casa e ela vai colocar o número que mais se aproxima com aquele critério que eu comentei aqui. Então, nesse caso, ficou lá 19, 29, 39, 49, 59, 67 e depois 79 no lote vizinho, tá? Bom, vamos dar sequência aqui, tá?
E se a prefeitura, né, de repente, não criar caso, não quiser alterar e não resolver o seu problema, você poderia até entrar com um pedido judicial, só que daí a gente sabe que é mais problemático essa situação, tá? Mas realmente tudo que não é possível resolver amigavelmente, você vai ter que entrar judicialmente. Mas adotando aquelas 3 posturas anteriores que eu comentei, de ir lá conversar com o vizinho, pedir para a prefeitura notificar ou para pedir para a prefeitura mudar sua numeração, normalmente já resolve, tá? Outra coisa legal para trazer aqui para vocês que muita gente também tem dúvida. A numeração ela deve ser sim averbada na matrícula do imóvel, tá? Um imóvel existente que não consta a numeração é uma descrição incompleta, tá? Então, você deve pedir sim a atualização. Você pega essa mesma carta que eu mostrei da prefeitura, você pode levar no registro imobiliário e eles vão fazer uma nota onde vai lá constar que o imóvel tal, para o imóvel tal foi atribuído o número X de acordo com certidão da prefeitura, tá? Chegou uma pergunta aqui, ó, da Dani. É correto a casa ter número 26A e 26B? O que acontece? Normalmente essa divisão, quando começa A, B e tal, entra no mesmo caso do condomínio, onde a gente tem um mesmo imóvel, tá? E ali dentro você vai ter as divisões internas, né? Então você pode ter o 26 apartamento 1, 26 casa 1, 26 casa 2 ou 26 apartamento 2. Você pode ter, que nem eu comentei também, né? Avenida Brasil, número 8, apartamento Beija-Flor, apartamento Bem-te-Vi, apartamento Sabiá, e aí você pode ter, né, a casa 26, né, ou vamos falar assim, um conjunto de casas 26, onde dentro desse conjunto de casas 26 você vai ter 26A, 26B, 26D, enfim, e por aí vai. Legal, gente? Esse material aqui vai ficar disponível, tá? Vai ficar gravado. Se alguém tiver alguma dúvida, eu não fiquei prestando atenção aqui nos comentários, até porque eu estava de olho aqui no computador e eu estava de olho no computador, no material de apoio aqui na câmera, tá? Mas se tiver alguma pergunta, pode mandar. Tinha uma outra pergunta aqui que eu voltei um pouco. É possível escolher o número do lote? Na verdade, o número do lote, não, tá? É possível só se você for o loteador, né? O projetista que vai fazer lá a planta do loteamento ou do desdobro, né? E aí você vai descrever qual que é o número do lote. Lote, né? Quem vai fazer um projeto do loteamento vai descrever, esse daqui vai ser minha quadra A. Dessa quadra A eu vou ter 10 lotes, então vai ter lote A, B, C, né? Realmente é a loteadora. Eu tenho um mapa aqui, deixa eu abrir para mostrar para vocês, de um loteamento que eu faço a aprovação lá para eles. E eu acho que, deixa eu ver só se eu acho, aqui. Não sei se vai ficar muito claro, então vamos lá. Achei. Tá, eu tenho aqui, esse daqui é um mapinha do loteamento, onde eu sou responsável lá pela parte de aprovações, tá? E aí o que acontece? Aqui a gente tem já definido a pessoa que fez o loteamento, tá? Ela vai ter aqui, aqui nessa parte eu tenho a quadra A, aqui eu tenho a quadra B. Nesse caso aqui da minha quadra B, eu tenho 13 lotes, tá? A numeração ela começou a critério do projetista, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Se ele quisesse fazer ao contrário, isso daqui não tem muita lógica, tá? A lógica é do projetista. Se ele vai começar de direita para esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, não tem muito problema. Muitos loteamentos acabam adotando o critério pela proximidade com a entrada, pela portaria, tá? Aí o que acontece? Então vamos supor aqui desse caso do lote 11B, né? Vai ter lá a documentação do terreno, né? Quando a pessoa compra, escritura, matrícula, vai estar só como descrito que existe só um lote, porque afinal não existe construção ainda, como 11B. Quando entrar com pedido de aprovação de projeto, ele vai falar que esse imóvel ele fica na Avenida de Turim, ele é do lado esquerdo da rua, então provavelmente é número ímpar. Ele vai contar aqui, né, quantos metros tem do início da rua, que inicia aqui. Então vamos falar que aqui eu tenho 10, 20, 10, 20, aqui eu estou entre 20 e 30 metros.
Então, possivelmente aqui vai receber o 21, 22, 23, 21, 23, 25, 27 ou 29, porque é de acordo com a metragem. Faz sentido já ser o 30? Não, porque o número 30, né, a metragem 30 já está diferente ao outro, né? 10, 20, 30, no caso aqui, desculpa, é de 30 a 40, não faz sentido ser mais de 40, porque eu já vou estar na frente do meu lote 12. Ficou respondido? Tem mais alguma dúvida? Eu acho que foi um material bem leve, gente, para a gente trabalhar aqui hoje, tá? Mas realmente, como eu falei, é muito importante, porque isso daí dá muito conflito, não só para a gente, né, para você que mexe com projeto de construção, que você, quem quer projeto, vai construir e você vai pedir, né? Mas se você vai regularizar, é importante você também estar de olho. De repente pode acontecer da prefeitura, se você sabe que é do lado direito, a prefeitura por algum motivo deu uma numeração ímpar. Questiona, porque você vai manter uma organização da rua, não vai ficar aquela rua toda bagunçada, onde você tem número 8, 2005, 203 e depois você... todo mundo já teve experiência de procurar o endereço e não achar, né? Tá? Mas o que a gente fala, isso daí pode realmente ser uma situação mais grave, né? Você vai pedir uma ambulância, ligar para a polícia, qualquer coisa assim, você realmente precisaria estar devidamente cadastrado, né? Devidamente regulamentado quanto à numeração, para não ter problema. Legal, gente? Então, é isso. Obrigado pela companhia de vocês nessa manhã. E na quarta-feira a gente tem mais live. Essa próxima quarta-feira, gente, só para passar para vocês, a gente vai falar sobre desdobros e seus perigos. A gente vai ter a participação aqui do engenheiro Gabriel, né, que foi um colega aí que eu fiz nesse mundo digital aqui há pouco tempo, mas é um cara muito bacana também, que ele, acho que vai ser um material bem legal. Vai ter bastante coisa, inclusive de vários pepinos que já aconteceram em relação a parcelamento de solo, tá? Trazer para vocês até mesmo caso de prisão, tá? Crime. Então, eu acho que vale a pena vocês ficarem de olho para acompanhar essa live, que eu acho que vai estar bem bacana. Beleza? Obrigado, viu, gente? Até mais!